falar sobre um assunto bem complicado para vocês, porque tem gente de todo tipo de idade aqui. Então a ideia é que não seja uma palestra, na verdade, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem o título Personalidade do uso de droga, que obviamente eu vou falar sobre droga, só que eu vou tentar colocar para vocês algumas coisas que na minha vivência clínica, eu sou psicólogo, até em Amparo, a gente mais vê aparecer no consultório, né? Tanto quanto o caso de abuso quanto de dependência, né? Trabalhei na Fazenda Palmeiras, eu não sei se vocês conhecem, é um hospital psiquiátrico na cidade de Amparo, e também atendia esse tipo de público lá. Então a ideia não é nada mais do que colocar um assunto para vocês, inclusive hoje tem várias fontes, as pessoas procuram na internet, tem muitas informações que são verdadeiras, outras que nem tanto, algumas ajudam, outras não, tá? Então a ideia é que eu coloque algumas coisas, vocês prontamente, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade, só levantar a mão, que daí a gente fala, tá bom? Fazendo uma prece, né, pessoal? Eu estou muito feliz de ter sido convidado pelo Ronaldo, amigo meu de longa data. Vamos todo mundo fechar os olhos então, mentalizar coisas positivas do nosso encontro hoje à noite, que seja proveitoso para todo mundo e que alguma coisa que eu coloque aqui sirva de algum jeito na vida de vocês ou de alguém da família para a gente construir esse momento junto. Tenho muito a agradecer por estar aqui. Sou grato a vocês. Silêncio realmente é uma prece, né? Então, pessoal, como eu falei, eu vou começar. Deixa eu pegar aqui. Lembrando, qualquer coisa é só levantar a mão, tá? Hoje nós vamos começar então falando sobre... Pode entrar. Falando para vocês um pouco do que a gente considera como droga, né? Depois nós vamos para aquisição de valores e influência na personalidade. O que faz com que a gente vá se desenvolvendo ao longo da vida e o porquê muitas vezes o uso e o abuso da droga parece que soa como a cereja do bolo para uma vida ou para uma personalidade de alguém que às vezes já tem algumas dificuldades, né? E depois nós vamos falar sobre responsabilidade sobre as escolhas. Tem a ver com tudo que a gente escolhe na nossa vida e o tipo de consequência que traz. Desde que a gente é criança, pequenas escolhas, mas a gente vai pavimentando o nosso caminho, né? Então, o que é droga, pessoal? Isso é uma definição, na verdade, eu acho que todo mundo imagina que seja, né? Mas a gente considera como qualquer substância que pode ser ingerida ou que a gente come, ou que a gente cheira, ou que a gente injeta, e hoje em dia que a gente deixa em contato com a nossa pele também tem, que causa algum tipo de alteração no funcionamento do nosso cérebro. Faz com que a gente tenha algumas sensações que normalmente a gente não teria, né? Aqui eu coloquei as principais e tem até mais algumas outras que a gente pode dizer também, né? Mas a principal mais conhecida, que é o álcool, que é lícito, né? A gente compra em qualquer bar, padaria, supermercado. A maconha, que já foi um grande mito para as pessoas, hoje em dia parece que está muito disseminada, a grande parte das pessoas faz uso, inclusive. A cocaína, que também é um pó branco inalado, também vou mostrar aqui. E o crack, que é uma alteração da cocaína, na verdade. É uma pedrinha que as pessoas, inclusive, fazem um cachimbo ou numa lata e fumam aquilo. Antes de tudo, tem pais aqui, eu acho muito legal que vocês estejam juntos. A ideia de conversar com vocês hoje, e vocês têm todo o direito de discordar, não necessariamente hoje em dia, de evitar com que as pessoas façam o uso das substâncias.
porque isso vem sendo colocado desde sempre e tem se mostrado até como política de saúde nacional, que não dá tanto resultado. Não sou defensor antes de tudo, tá? A minha ideia é só colocar aqui, uma vez que a gente não tem, inclusive os pais, tanto controle sobre o filho, a vida, o contato com as pessoas, a gente sempre tenta pensar em colocar um nível de conscientização para, caso a pessoa acabe usando ou tenha um uso abusivo, que ela tenha muita consciência do que ela está fazendo e de todas as consequências que podem trazer, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para a família, que geralmente sofre muito também. Tá? Então, se for uma outra linha que vocês pensam de outra forma, não tem problema nenhum, levantem a mão e falem, por favor, tá? Além dessas 4, aliás, eu acho que para o pessoal mais novo vai ficar mais difícil, mas na adolescência já começa a inserir, né? Tem muitas pessoas que vão em festas, raves e tudo mais, vocês já ouviram falar da famosa balinha, né? Que na verdade é o êxtase, numa outra formulação. É uma droga famosa pelas pessoas usarem ela em festa. Ela acelera bastante a pessoa, então faz com que a pessoa aguente por bastante tempo dançando ou acelerado, tá? Mas depois eu vou falar mais sobre. E além dela, que eu não coloquei aqui, inclusive, outra muito famosa, porque é usada inclusive em rituais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar numa planta que chama ayahuasca. Já? Não? É uma planta que tem o ritual do Santo Daime, né, onde as pessoas se reúnem, tomam um chá com uma erva e essa erva tem propriedade alucinógena. Ela é muito famosa no norte do Brasil, lá na Amazônia, e faz com que as pessoas tenham alguns efeitos que dentro daquele ritual é considerado como um ritual de purificação, né? Porém, para algumas pessoas que têm alguns gatilhos, acabam fazendo muito mal. Tá? Até aqui tudo bem? Então, ó. Também imagino que não seja novidade para ninguém. O álcool é uma substância que imagino que esteja presente na casa da grande maioria das pessoas, né? E os efeitos do uso, quais são? Fala arrastada e dor de cabeça. A pessoa quando bebe muito, ela fala muito devagar, muito arrastando as palavras, porque ela vai ficando muito lentificada, muito relaxada. Isso é um dos efeitos que o álcool faz no nosso cérebro. Qualidade. Acho só que tem que pegar mais cabeça. Estuda. Aproveitando que a gente está nesse slide, pessoal, para molecada, vocês já viram alguém bêbado? Sim? Não? Agora vai ter dedo duro, hein? Dentro de casa ou fora de casa? Exatamente. Estou perguntando, porque como eu disse, é algo que é muito comum, né? A minha ideia é falar para vocês, porque vocês imaginam que já vem, né? Como são os efeitos do álcool. A visão e a audição ficam alteradas, a pessoa tem uma capacidade de ouvir muito maior, e inclusive a visão dela pode ficar turva, né? A pessoa vê meio borrado quando ela está muito alcoolizada, porque o efeito faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de focar com o olho, né? O raciocínio lógico fica bem complicado, então a pessoa vai bebendo, ela já não vai mais falando coisa com coisa, ela começa um assunto, depois ela já vai na outra. Esses blackouts que eu coloquei aqui são alguns apagões. Quando tem gente que bebe bastante, é comum a pessoa apagar e não lembrar de nada no outro dia, principalmente quando a pessoa bebe pinga, vodka, que são bebidas destiladas, né? É um perigo por conta disso, tem muita gente que se arrepende depois do que faz quando estava alcoolizado, tá? A pessoa tende a perder o reflexo e o julgamento da realidade. Se você, por exemplo, tacar alguma coisa em alguém que está embriagado, a pessoa vai demorar bastante para ela se movimentar para não ser acertada. E isso é um perigo, então, para quem, por exemplo, bebe e depois vai dirigir.
Espero eu que vocês não conheçam pessoas assim, falando para os menores, né? O grande problema, inclusive, do uso em grandes quantidades é que a pessoa pode realmente, por conta da quantidade de álcool no sangue, ela praticamente apagar. O álcool, ele faz com que a pessoa fique cada vez mais relaxada. E lembrem-se que o nosso pulmão, o nosso coração são músculos. Quando a gente ingere alguma coisa que relaxa, a nossa musculatura também relaxa. Então a pessoa vai perdendo a capacidade, inclusive, de respirar, que é o famoso coma alcoólico. A pessoa literalmente apaga e o coração dela não consegue mais bombear tanto sangue e o pulmão também funciona muito devagar e aí é perigoso sim a pessoa morrer, tá? A longo prazo, que é um grande problema, espero que vocês também não tenham na família de vocês, é normal vocês verem aqueles senhorzinhos que eles já estão bastante debilitados, ou vô, ou vó, ou pessoa de rua que a gente vê com mais idade. O uso a longo prazo faz com que a pessoa fique toda descoordenada. Além da higiene, que geralmente é uma perda muito grande, a pessoa já não entende direito o que é falado, se perde no raciocínio, começa a delirar. Delirar tem a ver com ver coisa que não existe, com achar que tem gente perseguindo, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades e acho que vocês devem talvez conhecer, né? O pessoal de longa data gostava de tomar uma pinguinha, né? Quem exagera hoje em dia, infelizmente, a gente vê. É muito grande o público que procura, inclusive, internação, né? Porque daí mistura problema familiar, a família muitas vezes não consegue ajudar, né? É uma coisa que faz com que todo mundo sofra. Estou falando muito rápido? Tá bom? Não me fale. Aqui é a foto de um senhorzinho bem simpático, alcoolizado, para vocês verem se é que vocês nunca viram. Agora é um grande problema, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente vê na nossa sociedade cada vez mais livre o uso da maconha. Já reiterei para vocês a minha posição logo no começo, né? Mas justamente por ser muito disseminado, eu acho que todo mundo é interessante que reflita nisso. Principalmente porque é considerada a droga de entrada, que a gente chama, né? São geralmente as primeiras drogas que os adolescentes, né? Espero eu que crianças não, mas já vi, né? Comecem a ingerir. Geralmente o pessoal tem contato em escola, infelizmente em bairro ou em qualquer lugar, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para que a gente tenha bastante consciência sobre, que falam da questão de ser uma erva e tudo mais, é natural, mas tem os efeitos que eu vou colocar para vocês aqui. A principal, né, a maconha é uma droga que ela é depressora do sistema nervoso também, assim como o álcool, tá? Uma droga depressora, ela deixa a gente mais relaxado. Então as pessoas que fumam buscam se relaxar com o uso. Porém, ela tem outras coisas que ela age no nosso cérebro, né? O que a gente mais percebe, né? Inclusive quem usa relata muito? Distorção sensorial e perda cognitiva. A pessoa começa a sentir algumas coisas da percepção dela, começa a tatear, por exemplo, o braço e começa a não sentir muito mais aquilo, né? A cabeça tem uma certa distorção sobre a realidade, a pessoa acha que ela está vendo algumas coisas, né? Atrapalha o juízo da realidade. A pessoa, como eu falei também, ela fica cada vez mais lenta, por isso que relaxa, né? E depois ela tem um problema com o pensamento, né? A pessoa quando usa fica risonha, fica com o pensamento mais tranquilo, mais pausado, só que depois a gente tem o efeito colateral de que aumenta a ansiedade quando passa o efeito da substância, né? Tem algumas pessoas que quando fumam a maconha tendem a ficar mais agressivas ou mais ansiosas também. Então não tenham em mente que necessariamente quem usa maconha vai ficar relaxado, tá? Tem gente que fica mais agitada e acelerado inclusive, tá? A pessoa, obviamente, por estar sob um estado alterado de consciência, ela já tem a atenção dela prejudicada, então ela não consegue prestar atenção nas coisas. É muito comum adolescente, criança vamos pensar que não, mas adolescente começar a ter bastante problema na escola por conta disso, porque por não conseguir mais prestar atenção e as alterações comportamentais, a pessoa já meio que não quer mais nada, né? A pessoa ela faz o uso da substância e perde a motivação para todas as outras coisas.
Então pensa o pessoal mais jovem, gosta de jogar bola, gosta de se encontrar com um amigo. É comum se reunir só com um amigo para fazer o uso e depois não querer fazer mais nada que traga algum nível de frustração. E na escola, acho que até os adultos aqui não são unânimes do quão gostoso é para a escola, né? A maioria vai para a escola porque gosta dos amigos, né? Mas acaba sendo uma situação que prejudica. Como eu falei para vocês, ela diminui a ansiedade num primeiro momento, por isso que muita gente costuma, entre aspas, se automedicar. A pessoa encara a maconha como um remédio. Porém, o efeito colateral de tudo que deprime o nosso sistema nervoso tende a ser depois uma aceleração. O nosso cérebro não volta ao normal naturalmente. E aí a pessoa tende a ficar muito mais ansiosa e angustiada também. O que geralmente faz com que a pessoa use de novo depois. Tá? Problemas na adolescência, quando eu coloquei para vocês, né? É nessa época que geralmente os adolescentes acabam indo para consultório, porque os pais muitas vezes já não sabem muito o que fazer. Tem pai que daí já tem dificuldade em colocar limite, tem pai que tenta controlar de todas as formas e não consegue fazer com que o adolescente em questão, né, a molecada consiga refletir sobre o uso e respeitar alguns limites. Então é uma época bem complicada, né? E como eu coloquei já na questão do álcool, tem muitos estudos que apontam que o efeito da maconha a longo prazo, principalmente para quem já tem genética na família e predisposição, né, no caso, aumenta a chance de psicose e demência. Psicose é o que geralmente o pessoal chama de loucura, né? É o pessoal que começa a delirar, como eu falei para vocês, ver coisa que não existe, achar que tem gente que está perseguindo, né? A pessoa tende a ficar crônica com esses sinais quando vai envelhecendo. E demência, imagino que vocês também não seja muito diferente para vocês. Quando a gente envelhece, a gente já tem uma perda, a gente já fica mais esquecido, né? Já não consegue lembrar de algumas coisas, nem falar sobre outras, e isso acelera o processo. A demência em si é uma doença, né? Uma degeneração do cérebro. Aqui, uma figura popular de uma pessoa usando a maconha. Molecada, vocês já ouviram falar em maconha? Já viram maconha? A maconha ela é fumada num cigarrinho, a pessoa envolve com um papel e fuma. Geralmente elas são colocadas em bloquinhos, né? Que depois a pessoa limpa tudo e depois fuma. Invisto em falar isso porque é uma fase de muita curiosidade, né? Pelo menos na minha época, quando alguém falava, pô, fulano tem maconha, todo mundo ficava alvoroçado para querer conhecer, né? E na época não tinha muita gente que explicava essas coisas para mim. Então eu gostaria muito que vocês, inclusive que têm quase uma família aqui dentro do centro, que vocês sempre pudessem pedir ajuda caso aconteça alguma coisa, para quem está aqui, para os pais principalmente, que a gente sempre convida para que esteja muito perto, né? Para poder ajudar nessa questão que, na verdade, vem de saúde pública mesmo, né? A cocaína também ela é muito popular, é um pozinho branco, só que ao contrário do que as outras duas que eu falei até agora, é uma substância que faz com que a pessoa fique excitada, ela não fica relaxada. Para quem é tímido, e depois nós vamos falar nisso, tem gente que usa justamente para ficar conversando, mais falante, mais excitado. Também é comum que a pessoa faça uso em festa, misturando com álcool, o que dá um problema danado, como se não fosse só um grande problema a cocaína, né? Então a pessoa, como eu falei aqui, fica eufórica, ela tem muita batedeira no coração também, por isso que tem gente que quando fuma fala que parece que está infartando, porque a pessoa começa a ficar muito acelerada mesmo. E também quem já tem problema no coração tende a ter outras complicações, né? A pessoa costuma ter algumas contrações musculares, né? A pessoa fica mais rígida muitas vezes e em alguns casos pode ter convulsão também, principalmente para quem já tem alguma situação cerebral, né? Todo mundo sabe o que é uma convulsão? Molecada também? É como se desencapasse um fiozinho, que é o nosso neurônio, né? E entrasse em curto-circuito. E aí esse curto-circuito faz com que a pessoa tenha uma contração em todos os músculos dela ao mesmo tempo. A pessoa geralmente cai muito dura, né? Com a língua meio que para fora, o que é um grande problema, inclusive,
Porque tem muita gente que daí tenta colocar a mão na língua da pessoa para não deixar ela morder, só que entendendo que a pessoa está assim, ela acaba mordendo a mão de quem está perto, né? Não sei se vocês têm o hábito de conversar sobre isso, mas porque pode acontecer com qualquer pessoa, ter uma convulsão. Geralmente a gente se assusta quando a gente vê pela primeira vez, né? Só que a ideia é simplesmente não mexer na pessoa, se tiver que mexer, virar ela de lado, né? Tomar cuidado para ela não bater a cabeça em nada, porque naturalmente passa. Então nada de colocar a mão em boca, de ficar mexendo, é só colocar a pessoa para o lado, porque muitas vezes a pessoa baba, tá? Espero não ter sido chocante para as crianças isso. Alterações no afeto, então a pessoa fica muito mais expansiva, fica irritada, inclusive, né? Tem alterações comportamentais, tem gente que fica muito irritado quando usa e fica mais impulsiva, então faz coisas que naturalmente não faria. A pessoa meio que ganha mais coragem para fazer coisas que ela não faria sem o efeito, né? E é comum a pessoa ter alteração no sono, a pessoa fica mais agitada, então não consegue dormir, não sente muita fome num primeiro momento, tanto que é comum a pessoa emagrecer bastante quando usa, né? Tende a sentir muito mais cedo e a libido também muda. Libido, vamos colocar que é um desejo de viver, algo que motiva a gente a fazer as coisas, né? Tem uma conotação sexual também, mas é que eu quis colocar aqui, tem a ver com a pessoa não sentir mais motivação para fazer o que ela tem que fazer no dia a dia, ou escola, ou trabalho, qualquer tipo de afazer, né? Tem também alucinações, como eu já falei em outras situações, a pessoa pode delirar, pode achar que ela está sendo abduzida por alguns ETs, como um exemplo, né? A pessoa tende a se perder na cabeça dela. E a pessoa geralmente fica muito ansiosa também e pode ter ataque de pânico, justamente porque é algo que acelera o metabolismo da pessoa, né? Aqui uma foto que mostra, como disse para vocês, geralmente é feito em carreirinhas, né? O pessoal deixa esticada assim e a pessoa inala aquilo. Também invisto em colocar essa foto e essa ilustração, porque quem entrar na internet vê também, mas porque também é uma droga muito comum de aparecer na adolescência e por incrível que pareça, não é todo mundo que conhece, tá? Então tem alguns desavisados que podem entrar nisso sem perceber. O crack é até complicado colocar para vocês, porque é uma droga que ela costuma ser muito marginalizada, né? É comum as pessoas pensarem que o usuário de crack é o cara que fica embaixo da ponte, o cara que é pobre, que não tem dinheiro, mas o pessoal da classe média e alta, o pessoal que tem dinheiro, tem consumido cada vez mais. Por quê? Basicamente é o mesmo tipo de efeito da cocaína, ela estimula a pessoa. Só que, como falei para vocês, é uma pedrinha que a pessoa fuma, só que tem um pico de prazer muito grande. A pessoa fica muito feliz na hora, muito alegre, muito eufórica, só que esse efeito dura curto tempo, o que faz com que, inclusive, a pessoa já queira fumar logo em seguida, né? Então, para vocês também saberem, tem a ver com uma pedrinha também, para vocês conhecerem, né? A ideia é que não conheça, né? Mas caso aconteça, a pessoa tem grande sensação de prazer e dura pouco, como eu coloquei. Fica eufórica e tem alucinações muitas vezes. É comum a pessoa, depois do uso, inclusive, achar que ela está sendo perseguida. Inclusive, tem muitas situações familiares complicadas, que eu já atendi, inclusive, em consultório, onde, por exemplo, a pessoa mora com mais duas pessoas, usa, quando termina o uso, ela acha que, por exemplo, o irmão está querendo matar ela e ela pega uma faca para se defender. Então, um pouco chocante para as crianças, mas para vocês perceberem que realmente, quando a gente está falando de droga, a gente está falando de perda de controle. E a gente não sabe como cada um age quando perde o controle, né? Alterações afetivas, é comum a pessoa ficar muito deprimida depois do uso, inclusive. Da mesma forma como a cocaína, a pessoa tende a ficar muito irritada e impulsiva, como também coloquei, porque a pessoa fica muitas vezes só pensando no uso e não conseguindo mais fazer nada. E também é uma droga que acelera o metabolismo, acelera o funcionamento da cabeça. A pessoa tende a ficar desnutrida e perder peso porque ela já nem busca comida mais. É quase um estado animalesco, muito complicado de se tirar, inclusive, quem chega nessa condição de dependência do crack, tá? Infelizmente também muito comum,
porque ela acaba sendo muitas vezes mais barato que a cocaína, então quem já usa bastante tempo acaba já mudando de droga, tá? E desinibição sexual, a pessoa faz coisas sexualmente que naturalmente ela não faria também, né? Que é uma grande complicação. Aqui, infelizmente, né, a gente tem muito conhecido aqui no Brasil a Cracolândia, que nada mais é do que uma aglomeração de usuários de crack que ficavam num bairro em São Paulo. Agora teve uma ação do governo que tirou eles de lá, mas eles se agruparam de novo, né? Porque eles acabam tendo quase uma subvida, é literalmente usar droga e permanecer vivo, se é que a gente pode dizer. Para quem gosta de série e sem preconceitos, é como se fossem vários zumbis andando em busca de crack. A pessoa já não tem mais nenhuma outra motivação na vida dela, né? Pessoal, muito chocante o que eu estou falando, muito complicado. Tranquilo? Me avisem, por favor, tá? Como eu falei, é um desafio falar para o pessoal de uma faixa de idade muito extensa e tomar cuidado com o que é colocado, inclusive, né? Agora nós vamos para uma parte melhorzinha, tá? Vamos pensar, o que faz com que algumas pessoas tenham mais predisposição e queiram mais qualquer tipo de droga dessa daqui do que outras pessoas? Vocês já pararam para se perguntar? Que tipo de resposta vocês chegaram? Por que vocês acham que tem gente que quer mais droga do que outras pessoas? Eu acho que o ser humano é compulsivo por natureza. Todos temos as nossas compulsões. Sim. Dependendo de onde você foca essa compulsão, você vai ter problema. Perfeita colocação. A compulsão tem a ver sim com esse tipo de estado. Não sei se dá para dizer que todo mundo é compulsivo, mas com certeza a maioria das pessoas tem isso bem claro e tem dentro de si o conhecimento disso, né? Tem gente que não percebe que é compulsivo por alguma coisa, né? A gente no nosso dia a dia fala que é compulsivo por doce, por comida, né? Mas a droga entra nisso justamente por conta de quê? Tem alguns modelos na nossa formação, a gente vai aprendendo desde pequeno com a nossa família algumas formas de se relacionar com frustração, com dor, com medo, e dependendo de como a família acolhe isso e ajuda a criança, e aí vocês aqui, a gente acaba não dando tantas ferramentas para a criança, futuro adulto, lidar com as dificuldades que naturalmente a vida vai trazer. Lembrando sempre que tem o fator genético. Por pesquisas, quem tem, por exemplo, um pai alcoolista ou usuário de droga, o filho tem muito mais chance de desenvolver também em relação a uma pessoa que não tem ninguém na família com esse tipo de doença, tá? Lembrando que a dependência química é uma doença, não é vagabundice, não é nada do tipo, tá? Felizmente muito comum, imagino que na família de vocês ou algum amigo tem alguém que seja adicto, né, como a gente chama, em alguma substância. Então, aí para os pais, inclusive, legal que vocês estão aqui, a responsabilidade que a gente tem com as nossas crianças, do como a gente vai ensinando elas a lidar com as coisas. E é difícil, imagino eu, não sou pai, nem mãe, obviamente, mas a gente tem uma questão que a gente não dá mais do que a gente recebeu, né? E é muito difícil a gente superar alguns padrões que a gente mesmo já tem. Então, acho que, inclusive para os pais que eu escuto muito em consultório, acho que vocês se aprenderem a se perdoarem pelas limitações de vocês tende a ajudar bastante. Até porque daí a gente mostra para as crianças que não precisa ser super-homem nem nada. Todo mundo pode ter dificuldade, né? Afeto por pessoas e objetos que são admirados no meio cultural que se vive. Hoje em dia, eu coloquei aqui o exemplo de traficante dentro da favela, né? Quem mora numa favela acaba olhando, por exemplo, para o pai que trabalha pra caramba e ganha um X de dinheiro, e para um traficante que todo mundo cultua lá dentro. O que a gente tem? Antigamente, todo mundo queria, pelo menos na minha época, ser jogador de futebol. Todo mundo queria jogar bola. Hoje em dia, o que a gente vê, imagino que já tenham alguns aqui, o pessoal quer ser influencer, quer fazer canal no YouTube e tudo mais. Então nós estamos falando de uma grande mudança na nossa sociedade, na verdade, sobre esses padrões, né? E aí não é foco do que a gente está conversando, mas puxão de orelha nos pais, porque depois não adianta falar para o filho não ficar muito no celular, vocês ficam também, tá?
A criança e modelo está ali, ó. E é difícil mesmo, né? Então, quis resumir, na verdade, a ideia de que as crianças nós vamos tendo experiências da nossa vida desde criança que vão formando o nosso caráter, como a gente lida com as coisas, e como eu coloquei, muito por observação do como a nossa família, nossos pais vão lidando com as coisas, né? A família acaba sendo responsável de certa forma, né? E aí, falando família, pai, mãe, avô e avó, que é muito comum hoje em dia, né? Os filhos ficarem juntos, tio, tia, qualquer pessoa que cuide, né? Isso é passado em comportamento, maneira de lidar com situação, frustração, com sensação de perda, de medo, né? Se um pai e uma mãe têm dificuldade de lidar com isso, possivelmente a criança vai aprender um tipo de modelo complicado também, né? O como ela percebe os próprios sentimentos dela, como que ela lida com o afeto, pessoa que é mais afetuosa que outros, né? Não sei se vocês tiveram pais, por exemplo, afetuosos. Geralmente os pais antigamente eram pessoas muito rígidas, muito duras, não tinham o que a gente chama hoje de hábito de dar um abraço, de pegar na mão, de estar junto. Hoje me parece que tem melhorado isso, né? O que faz com que as crianças tenham um outro modelo. Hoje em dia, pelo menos, a gente espera que tenha, né? E o olhar de reconhecimento. Tem criança que só se sente vista quando faz coisa errada, né? Porque é a hora que a criança faz algo e os pais param, que estão fazendo tudo para olhar para a criança, nem que seja brigar, mas pelo menos a criança se sente importante. E é uma técnica que eu acho que as crianças que estão aqui devem usar, e a gente adulto que era criança também adorava irritar o pai por algum motivo, né? O pai corre atrás, antigamente batia, hoje em dia alguns batem, outros nem tanto, né? Mas tem criança que aprende que afeto é pancada. E depois é difícil lidar, principalmente adolescência e fase adulta, né? Como coloquei também em posições de limites, ou como os pais acabam dando limite ou não para a criança, limite que é um assunto tão controverso, nada mais é do que a gente conseguir fazer com que a criança se frustre e sustente a frustração. E tem um porquê. E aí, se eu estiver saindo muito daqui, vocês falam para mim que eu volto para o foco, tá? Tem uma área do nosso cérebro, que é o nosso hipocampo, vocês não precisam saber o que é, mas é a área responsável por processar nossa emoção, que na verdade é a última área do nosso cérebro a amadurecer. E vai geralmente até perto dos 28 anos. Essa é uma da explicação do porquê que adolescente faz um monte de burrada e continua fazendo, e a gente em início de idade adulta, a ideia é que diminui as burradas ao longo da vida, mas tem gente que parece que gosta de levar para frente isso daí, né? Então tem uma explicação fisiológica para isso também, né? Óbvio que não é para desculpa para nada, né? Mas a ideia da frustração é fazer com que a pessoa exercite. E eu já fui criança também. A gente odeia quando a gente escuta um não pode, um deve tomar banho, um tem que comer, tem que fazer tarefa. A gente odeia perder alguma coisa gostosa que a gente está fazendo. E tem a ver com o nosso cérebro, não é só porque a gente é fresco e gosta de coisa boa, não. Tá? E aí a ideia dos pais, em tese, né, porque é muito fácil falar teoricamente, é poder proporcionar esse tipo de experiência para criança e adolescente também, para que tenha um amadurecimento interessante dessa área que eu estou falando para vocês, né? Limite não é bater, limite não é necessariamente ficar brigando, berrando, nem nada, é simplesmente conseguir de alguma forma que a criança tenha alguma frustração na rotina dela, que ela tenha que fazer coisa que ela não gosta, que ela aprenda a suportar algo ao longo da vida, né? Isso, curiosamente, né, a gente pode pensar que limite talvez seja a principal forma de amor que a gente pode receber. Porque os pais que geralmente deixam a gente fazer tudo, a gente parece que gosta de fazer burrada para o pai sempre ir atrás da gente, brigar e reconhecer a gente. Então esse não faz falta. E parece que a gente fica procurando, batendo com a cabeça por tudo que é lado, para querer que o pai e a mãe deem uma olhada para a gente. E esse olhar de reconhecimento é muito importante para a gente, na verdade, se sentir alguém, né? Admiração ou repulsa pelos modelos dos pais é comum, imagino que as crianças que estão aqui, os adolescentes, não necessariamente admiram muito os seus pais, obviamente, né? Mas é interessante que de alguma forma o adulto consiga cativar a criança para alguma qualidade que ela tenha para que isso seja desenvolvido, né?
Isso envolve vínculo de confiança e, como eu coloquei já, a maneira de ter a atenção e o olhar dos pais. Tem gente que briga em escola, que tira nota baixa, tudo para o pai ir lá e brigar mesmo e dar um pouco de atenção, né? A gente no nosso, tirando depois da família que eu coloquei que é o primeiro, né? O segundo grande grupo que a gente pode colocar são as nossas amizades. Desde criança a gente começa já a ter grupinho na sala de aula ou na rua, né? E os amigos são formadores da nossa personalidade também, né? Principalmente na adolescência, vamos pensar. A gente costuma desempenhar alguns papéis como se fosse uma peça de teatro quando a gente está com os nossos amigos, né? Tem gente que, para se sentir, coloquei aqui, né? Tem gente que é muito tímida, tem gente que já é mais explosiva, tem aquele cara que geralmente é o tirador de sarro, que fica brincando, às vezes até demais com as outras pessoas, acaba até humilhando, né? Tem a pessoa que é mais frágil, tem aquela pessoa que é Maria vai com as outras, que a gente fala, né? Que acaba tendo dificuldade de ter opinião própria, e a pessoa fica meio que indo para todo lado. Então a gente pensa que sempre que a gente está dentro de um grupo, a gente sem perceber, a gente acaba ocupando um papel dentro daquele grupo, tá? E geralmente a gente não percebe muito o que a gente está fazendo, né? Uma coisa na idade de vocês, alguém aqui, por exemplo, né, que vocês vão na escola, já passaram por uma situação ou em que vocês foram vítimas de bullying, ou que vocês fizeram bullying com alguém? Imagino que vocês saibam o que seja. Sim? Não? Não? Isso é um bom sinal. O pessoal parece que está evoluindo. Vale para adulto isso? Vale para tudo. Passei muito, muito. Exato. É muito interessante, inclusive, porque a gente, quando é criança, a gente é meio que demoninho mesmo, né? A gente vê umas coisas diferentes, a gente gosta de humilhar, de brincar, às vezes exagerando, ou a gente mesmo é vítima disso, né? Um negro, um gordo, um indígena, qualquer pessoa que represente algo diferente quando a gente é criança, né? A criança geralmente tem dificuldade de lidar com essas diferenças, né? Ainda mais quando isso é somado num grupo e, como você mesmo está falando aí, a gente vocês enquanto pais, né, eu enquanto adulto, a gente carrega possivelmente marcas dessa época, né? Antigamente parece que era até mais rígido, mas tem algumas pessoas hoje em dia que também são bem malzinhas, né? E a gente naturalmente tem um desejo natural de pertencer a qualquer tipo de grupo. A gente tem muita dificuldade enquanto ser humano de viver sozinho. Então a gente vai tendo grupos ao longo da nossa vida, né? E a gente quer se sentir dentro dele, né? Aqui SPAs, né, substâncias psicoativas, podem ser colocadas na adolescência, nessa fase, como forma de lidar ou de negar sentimentos. Tem muita gente, por exemplo, que usa maconha porque não consegue falar sobre medo, sobre insegurança, não consegue simplesmente se posicionar para outra pessoa, falar que não está gostando de algo. E é complicado, porque daí os adolescentes, crianças que estão aqui também quando crescem, o que a criança geralmente vai aprendendo e muitas vezes olhando para os adultos, né? Aquele cara tímido que tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, ou aquela menina que tem mais dificuldade de lidar com o corpo dela, com o desejo que os menininhos já estão atrás e tudo mais, acaba aprendendo que, por exemplo, para ir para uma festa e tudo mais, beber acaba sendo para essas pessoas uma boa escolha na cabeça delas, porque faz com que a pessoa relaxe, não sinta a timidez, não sinta o medo, não sintam as dificuldades que são importantes que sejam lidadas. Aí a importância dos pais poderem abrir um espaço para que o filho possa falar sobre isso, né? Porque senão nessa fase vai aumentando as dificuldades emocionais e realmente muitas pessoas acabam indo para substâncias, né? Muito rápido, pessoal, tranquilo até agora? O último grupo está acabando já. O último grupo são os adultos, vamos pensar, né? E aqui coloco já o que eu tinha dito, né? Antigamente a gente tinha, né, treinador, eu gostava de jogar bola, então treinador de futebol era um exemplo, professor era exemplo pra gente, né? Artista, músico, só que hoje em dia a gente não tem mais barreira nenhuma, porque antes a gente desligava a televisão e ligava a televisão. Hoje em dia com o celular a gente não tem interrupção nenhuma. No YouTube, TikTok, a gente vê todo tipo de conteúdo, né? E quanto mais visualização e seguidores tem, as pessoas vão ficando mais famosas por conta disso, né?
e mais pessoas acabam inclusive assistindo. Essas pessoas, por conta do poder que elas vão ganhando, né, principalmente criança, adolescente, tudo, começa a ver essas pessoas como pessoas importantes. Só que não necessariamente essas pessoas que ganham muito dinheiro e estão lá na telinha acabam sendo bons modelos para os nossos filhos. E aqui, logicamente, quem sou eu para entrar nesse tipo de julgamento, porque cada família, cada pai tem toda a liberdade de criar o filho com determinados valores, né? Mas acho interessante que vocês tenham um contato cada vez maior, que as crianças se interessem pelo que eles estão assistindo e vendo, porque muitas vezes são valores muito diferentes do que a família tem e, inclusive, depois que está junto com os amigos, é mais difícil de lidar, né? Imagino que pais aqui tiveram dificuldades com os filhos sobre isso já ou não? Não? Está tudo tranquilo mesmo? Que bom, melhor assim. Mas vamos torcer para que não aconteça nada. Acabam sendo pessoas que representam o que a gente acredita, né? A gente se vincula, a gente fica mais perto de quem pensa igual. Então quem gosta de jogar bola vai com quem gosta de jogar bola, quem gosta de ouvir música vai com quem gosta de ouvir música, e esse processo vai se estendendo ao longo da vida, né? Assim que a gente faz os grupos. E a gente vai entendendo a vida desse jeito, né? Se o gostoso é, por exemplo, estudar ou estar na escola e a gente tem um monte de amigo que faz a mesma coisa, a gente costuma ter mais vontade de fazer isso, né? E aí esse comportamento a gente vai reproduzindo, né? E aí, por último, eu coloquei, que vai ser difícil mais para a criançada e para os adolescentes, tudo, mas a ideia com esses três figuras que eu coloquei aqui, 2 filósofos e 1 médico, na verdade, tem a ver com a gente perceber o que é escolha, né? Se a gente, enquanto adulto, acaba tendo muita dificuldade de escolher coisa na nossa vida, ou de colocar para a criança e para o adolescente que a vida é feita de escolha literalmente, que se a gente tem alguma coisa, a gente perde outra naturalmente, né? A gente tende, inclusive, a sofrer muito mais quando adulto, né? Então, aí, crianças e adolescentes, já fundo de vocês, mas respeitar o que geralmente os nossos pais tentam colocar para a gente, né? Muitas vezes a gente só descobre isso quando adulto, né? Não é gostoso, mas é interessante que vocês tenham esse tipo de espelho dentro de casa, né? Que os pais coloquem dessa forma, né? Nietzsche é um filósofo, ele coloca torna-te quem tu és. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem a nossa própria essência, o nosso caminho, e que esse caminho não tem a ver com liberdade onde a gente faz de tudo, mas sim como uma ideia de liberdade, que ele é um existencialista, ele coloca para a gente que a gente tem escolha a todo momento na nossa vida. E que mesmo sem perceber, a gente tem muita responsabilidade pelo que a gente faz e pelo que a gente não faz também, né? E é angustiante lidar com isso todo dia, né? Jung coloca, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho ser. A gente está falando sobre modelo familiar, então não necessariamente o que a gente aprendeu a ser, a gente precisa ser para o resto da vida, né? A gente tem a capacidade de refletir sobre esses modelos e tudo que eu tentei colocar para vocês e muito mais, para que a gente muitas vezes supere o modelo dos nossos pais, que a gente consiga ir além do que a gente recebeu, justamente para a gente ajudar mais ainda as crianças e os adolescentes a também ultrapassarem a gente, né? A ideia é meio que desenvolver esses padrões familiares, né? É muito comum a gente se sentir em algumas situações limitados e aceitar aquilo. Muitas vezes dá para a gente tentar trabalhar alguma mudança e não necessariamente só aceitar isso, né? Sartre coloca, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Também tem a ver com o que eu coloquei antes, né? Tem a ver muito mais com o que eu consigo escolher a partir de agora e não com o que necessariamente eu fui meio que induzido a ser ou a fazer, né? E aí para a criançada, para os adolescentes e também para os adultos, né? A gente entendendo que a gente, mesmo sem querer, a gente é modelo para muita gente. Que vocês têm aqui um grupo que inclusive fornece ajuda, a ideia da evangelização como sendo introduzir não só o lado espiritual, mas servir como um modelo de valor, de conduta, e isso agrega vocês no mesmo propósito, né? Pensem no como vocês querem ser lembrados pelas pessoas mais próximas, pelos amigos, pelos familiares,
né? Porque muitas vezes a gente demora muito na vida para perceber o que sobra da gente depois da morte, etc. Né? E aí já é o fim do que eu queria colocar para vocês. De novo peço desculpas porque é um assunto muito complicado para mim falar para criança, adolescente e adulto junto. Espero que de alguma forma, pelo menos eu tenha aberto uma chance de vocês poderem conversar entre vocês sobre isso aqui. É muito difícil às vezes chegar a criança ou adolescente e não fala sobre as coisas. A gente, né, vamos pensar agora pelo lado dos pais, acaba notando alguns comportamentos. E dependendo de como a gente consegue ou não dar uma abertura dentro de casa, e é triste dizer isso, mas se você como pai ou mãe não ouvir o seu filho, alguém na rua vai ouvir. E aí a gente tem um problema, né? E aí para a molecada, jovem, não vim aqui para falar para vocês o que vocês têm que fazer, nem nada do tipo. Aliás, é uma fase muito gostosa da vida que a gente só descobre, inclusive qual é gostosa depois que a gente envelhece, né? Que vocês consigam pelo menos ter um relacionamento com o pai de vocês. Tem pessoas aqui dentro que podem ajudar vocês no que vocês precisarem, que podem ajudar com questões de escola, com tudo que vocês quiserem colocar aqui que sirva como uma ponte de ajuda. Não é fácil ir crescendo. Inclusive vocês podem perguntar para o pai de vocês ou para a mãe de vocês o quanto é difícil esse processo. Mas também é muito gostoso. Tá? Gente, então o fim é esse. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Diga. Eu queria só fazer uma colocação. Eu acho que o que mais os adultos erram na hora de falar de droga para as crianças é falar que droga é ruim. Porque a criança ela entende literalmente. E se ela tem a oportunidade de experimentar, ela vai falar assim, não, meus pais mentiram, a droga é muito bom. Perfeito. Né? Então a sensação... Pegar as consequências do... a sensação do uso da droga é como um álcool. Todo mundo bebe porque tem uma sensação boa. Né? Porque a pessoa quer entorpecer um sentimento. Ela não quer viver a realidade. A hora que está estressado, fala que quer relaxar. Isso. Então, assim, é colocar para as crianças que as consequências daquele uso são as piores. Que vai ter a consequência, vai ter depois a passagem do efeito que vai ser pior, e as consequências sociais na família hoje em dia a gente vai ser terrível. Hoje em dia, os filhos da gente têm a chance que a gente é mais aberto com eles do que os nossos pais foram com a gente. Porque antigamente, figura de pai e mãe, às vezes eles trabalhar, dentro da casa. Eu estou falando por mim porque eu fui criado meio solto, sabe? Meu pai e minha mãe nunca não viram o jeito, não via eu chegando da rua, não via. Hoje em dia a gente fica quase 24 horas com eles, né? Leva eles na escola, tem um prazer tomar café, não sei se é tudo. Almoça junto. Se um dia seu filho mudar de comportamento, você vai conhecer o seu filho, o jeito que vai chegar em casa, o jeito que ele não vai. Eu acho que hoje em dia está mais fácil do que antigamente. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que tem algumas coisas que tem que conversar sobre isso, assim, porque está aí 24 horas, porque eu fico, né, a gente convive na rua, tem bastante amigos, essas coisas, isso aí tá mais exposto hoje em dia do que antigamente. Antigamente era mais escondido. Hoje em dia já não está assim. Eu tenho uma mercearia lá no as pessoas, infelizmente, molecada, fumam uma coisa andando na rua, na calçada, assim. Não tem mais vergonha, parece que é bonito, né? Sim. Não é, né? Mas... Mudou muita coisa, né? Mudou o que era certo, o que era errado. Como ele colocou também, eu acho que um dos principais erros, eu me coloco também, não só como profissional, mas enquanto pessoa, né? A gente sempre aprendeu que droga é ruim, né? E se a droga fosse ruim, não tinha tanta gente que usasse. Isso. A grande questão, e até de colocar para criança e adolescente, é alguma coisa que no começo sirva como um limite concreto, porque a criança muitas vezes não tem tanta noção assim do que é esse nível de prazer que nós estamos colocando, e para descobrir vai lá. A gente cresceu muito com essa ideia de certo ou errado, né? Só que geralmente a gente vai crescendo e a gente vai vendo que o certo e errado é muito relativo nas fases da vida, muda de tempos em tempos, né? Eu prefiro, exatamente, eu prefiro, não sei se é o ponto que vocês pensam igual ou não, a gente conseguir colocar para as crianças ou para os adolescentes, e a gente como adulto, não mais certo ou errado, mas a questão de que a gente tem uma liberdade relativa de escolha e que a gente vai escolher de qualquer forma. Tudo vai ter consequência. Exato. E apresentar para filho, para adolescente, eu não estou dizendo que vocês vão introduzir isso dentro de casa, logicamente,
mas que vocês consigam, né, que a gente consiga estar aberto para ouvir, para conseguir enxergar quando alguma coisa está acontecendo. A droga muitas vezes aponta meio que uma falência na dinâmica familiar. Quando a família não funciona direito, parece que a droga entra para fazer alguma coisa ali. Maqueia ou dá sentido, vamos pensar às vezes uma mãe que seja codependente, uma mulher que já não tem, o marido está lá distante, já não liga mais muito, vive aquela vidinha, mulher com muita desejo afetivo que seja, tem no filho, nesse exemplo que eu estou dando, o principal ponto afetivo, né? Essa mãe muitas vezes se sacrifica, faz tudo pelo filho, dá um nível de importância para ele que o mundo depois não vai dar. E processar essa frustração no dia a dia é muito complicado, né? A gente trabalha também com o que a gente chama de codependentes, que são as pessoas que acabam convivendo com usuários ou dependentes de droga, né? E aí a gente começa a ver o que a gente chama de doença sistêmica. O uso da droga ou do álcool, naturalmente, a pessoa vai fazendo. Mas parece que aquilo ganha um peso dentro da família, onde tudo acaba girando em torno daquilo. Porque daí o cara bebe, quebra tudo em casa, daí se tem criança no meio, a criança fica amedrontada, começa a ter problema na escola, e aí a escola chama a mãe, que também não aguenta a situação, não sabe como ajudar o marido, não sabe como acolher a criança e ajudar. Então, longe de ter respostas prontas, que eu acho que a gente não tem, mas a gente pode pelo menos dar um canal para que a molecada consiga e a gente não seja tão refém só de internet ou de televisão, até menos hoje em dia, e que os pais consigam ser cada vez mais presentes, como vocês falaram, na criação, né? Molecada, desculpa pela tortura, tá? Imagino que seja difícil ficar sentadinho ouvindo sobre um monte de coisa que pode não fazer sentido no momento, mas se de alguma forma, porque eu não vejo a criança isolada, e eu fiquei muito feliz de saber que tem pais juntos que fizeram questão de vir junto. Na minha época, como ele colocou, principalmente a figura do pai não era muito presente, inclusive a mãe só sofria, porque o filho brigava na escola, era a mãe que ia, era briga na rua, era a mãe que ia, o pai geralmente estava trabalhando. E eu fico muito feliz de vocês. E a mãe escondia do pai, porque o pai às vezes era violento para o seu filho não apanhar, mas não falava com o pai. Exatamente. Então, eu fico feliz de ver que vocês tenham interesse, que vocês dedicaram momentos, uma hora na verdade, ou acho que mais, da noite de vocês para a gente poder conversar sobre isso, tá? Espero de algum jeito ter servido para alguma coisa que ajude, que toque alguns de vocês de alguma forma. Tem aqui o meu e-mail, o Ronaldo me conhece, o que vocês precisarem, estou aqui, né? Me deixo aberto também para qualquer coisa que vocês precisem que venha aqui, né? Já recebi convite, até assinei um termo ali que o que eu falar eu posso ser processado. Estou liberando uma imagem também para que vocês possam fazer o que quiser. Então, aberto a novos convites, fico feliz de vocês terem me ouvido. Obrigadão, boa noite para todo mundo.